Vamos fazer a correção então da semana 3 do patch 2. Acompanhe. Bom, galera, então vamos lá. A gente tem a correção do patch da semana 3 para fazer, então vamos lá. Olha só. Aqui em cima foi na folha que eu mandei para vocês, tem o link das videoaulas, né, que eu mandei antes, e também a correção da semana para fazer, né, tem o link também aqui. Bom, seguindo aqui então é o seguinte, olha só. A primeira questão fala assim: um editor de uma revista recebeu duas matérias jornalísticas de dois gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com a matéria, tá? Então, aqui é o seguinte, olha só. A primeira matéria fala assim: pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 a 2010, a população busca cada vez mais postos de saúde para tomar vacinas conforme o calendário etário de vacinas. Né? Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esse índice aumentaram para 60%. Aqui a gente pode ver que à medida que aumentou o tempo, né, foi de 1970 era 20 e 2010 era 60%, então a gente tem aqui um gráfico crescente. Então nesse caso era para ser assim, ó, né? Esse aqui era para ser assim, a reta era para ser crescente. Já no segundo caso ele fala assim, ó, o Brasil está ganhando a guerra contra a catapora e dados mostram que cada década que passa o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970 vimos 60% das pessoas contaminadas e se infectados, né, com cachumba, e esse número caiu para 20% em 2010. Então, nesse caso, é igualzinho ao anterior, porém, é que ele caiu, né? À medida que o tempo foi aumentando, né, o tempo vai aumentando, o número vai caindo. Então, esse gráfico aqui, ele vai dar uma reta decrescente, tá? Então, o que está fácil de perceber é que os gráficos estão trocados. Esse daqui, o gráfico A é da matéria 2, né? Esse aqui é da matéria 2, e o gráfico B é da matéria 1. Tá? Então, eu acho que a próxima pergunta é justamente isso, né? Vamos ver aqui então, olha só. Aqui a primeira pergunta fala assim: vamos ajudar esse editor a identificar os gráficos correspondentes à matéria, né? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados de cada gráfico. Então, no gráfico A, né, no gráfico A aqui nosso, gráfico A, a gente tem o seguinte, olha só. A gente tem o ponto A, são 4, 5 pontos. Então, a gente tem o ponto A, ponto B, ponto C, né? Tá aqui, aqui, aqui. E o ponto D e o ponto E, tá? Então aqui é o seguinte, olha só. Aqui no gráfico, só para acompanhar aqui, aqui a gente vai fazer assim, olha só. No gráfico A, então a gente tem 1970, que é X, e 60, que é Y. Então aqui, 1970 e 60. Aqui a gente tem 1980 e 50, tá aqui. Aqui tem 1970, que é o 1990, né, perdão, 1990 e 40. Aqui a gente tem 2030 e aqui a gente tem 2010 e 20%. Então esses aqui são os pontos de coordenada, tá? Já no segundo gráfico a gente tem isso aqui, olha só. O ponto A nosso aqui é 70 e 20, então aqui é 1970 e 20. Aqui tem 1980 e 30. Aqui eu tenho 1990 e 40. Aqui a gente tem 2000 e 30%, opa, e 50, né? E aqui a gente tem 2010 e 60%, tá bom? Então daqui, já está feita a primeira questão. Isso aqui é a resposta que a gente teria que colocar aqui, tá? Então aqui é só depois pegar e copiar, tá bom? Aí ele fala assim, olha só, lembrando que eu estou aproveitando o gráfico, tá? Essa resposta aqui já está aqui, ó, nessa primeira questão. Aí na segunda é o seguinte, olha só. As grandezas representadas no gráfico A crescem junto ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem com o comportamento das duas grandezas envolvidas. Então, olha só. Aqui ela é inversamente proporcional, porque à medida que o tempo cresce, que o tempo vai crescendo, olha só. O tempo vai aumentando. E o que acontece? Os valores vão ficando cada vez menores. Aqui, ó, aqui é esse, depois é esse, depois é esse.
Então, nesse caso, a primeira resposta nossa aqui, olha só. As grandezas representadas no gráfico A crescem junto ou elas decrescem? Elas decrescem. Elas decrescem. A inclinação da reta tem com o comportamento das duas grandezas. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas retas? Sim. Tá? Não tem muito o que falar, tá bom? Na letra C, as grandezas representadas no gráfico B crescem juntamente ou elas decrescem quanto aqui? Aí no caso é exatamente igual, só que, né, o contrário aqui. Então ela cresce. Então aqui as grandezas do gráfico A elas crescem enquanto a outra decresce. Não, aqui elas crescem junto. Elas crescem juntas, né? Juntas. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas? Sim, né? Ó, tem relação. Aqui no caso tem, aqui tem, mas enquanto uma cresce, a outra decresce. E aqui, sim, aqui, as duas crescem. Ok? Beleza, vamos lá. Lendo o texto e localizando os dados, associe o gráfico da matéria analítica. Bom, isso que a gente já fez, né? Então aqui a gente tem que o gráfico A é da matéria 2 e o gráfico B da matéria 1. Então o gráfico A, matéria 2 e gráfico B, matéria 1. Tá bom? Só isso. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate. Bom, aqui no caso, né, um erro que a gente podia anotar é o seguinte, olha só. Eu podia ter colocado o gráfico aqui, olha só, o zero tá um pouco estranho, não? Porque, olha só, ele tá fora de padrão, porque ele começa de 10 em 10, então aqui não bateria, porque aqui seria o quê? Aqui seria 1960 e na verdade teria que bater com o zero. O que eu poderia fazer aqui para ajustar esse gráfico? Poderia fazer aquele negócio que a gente viu lá na explicação, de dar essa quebradinha para mostrar que ele está fora de escala. Tá? Aqui acontece a mesma coisa. Ó. O gráfico aqui está fora de escala. A reta X está fora de escala com a reta Y. Certo? E mais, na hora de fazer esse gráfico, né, no plano cartesiano, vamos dizer assim, eu poderia ter começado aqui em cima, olha só, podia ter pegado a reta e ter feito aqui, ó. Aqui, ó, 60% e aqui ser 1970, ter começado aqui também, tá? Mas o que chamou mais atenção foi que o gráfico ele tá fora de escala, uma reta com a outra, tá? Então aqui, ó, você identificou erros ou equívocos na construção do gráfico? Se sim, relate. Ela assim, sim, pois a reta X está fora de escala, pois enquanto a reta Y começa na origem, né? Na origem, a reta X não. E as duas têm que começar no mesmo ponto. O ponto de interseção entre as duas retas é o ponto zero. Tá? Então esse aqui foi o problema na construção do gráfico aí, tá bom? Beleza, vamos lá então, continuando aqui, olha só. Leia-se associação. Tá, outra coisa, eles poderiam ter mudado também aqui, ao invés de colocar o ano aqui embaixo, eles poderiam colocar aqui, ó, na primeira década, segunda década, terceira, quarta, quinta, aí o gráfico já ficaria certinho, tá bom? Bom, agora vamos lá então, olha só. Leia-se a associação de equações para tá aqui as duas equações. Essa aqui é a primeira equação, né? Tá aqui. E essa aqui é a segunda equação, tá aqui. Certo?
Bom, as suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano, associe, tá bom. Então, olha só, aqui não tem muito o que complicar, sabe por quê? Eu tenho duas equações que são praticamente iguais, o que muda é só o sinal que está aqui, ó. Esse sinal que está aqui junto com o coeficiente angular, que é o A. Né? E a gente viu lá que se o A for positivo, a reta é crescente, e se o A for negativo, né, a reta ela é decrescente. Então eu não tenho que me preocupar muito, é só olhar o sinal. Então o sinal aqui, ó, o primeiro é positivo, então o gráfico 1. O segundo é negativo, o gráfico 2, tá? Associe a equação a seus respectivos gráficos. Então essa daqui, ó, é y igual a 2x mais 1, tá? 2x mais 1. E essa daqui é y igual a menos 2x mais 1. Tá aí, não tem muito o que fazer. E se eu dizer garantir que essa daqui é a reta mesmo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer isso aqui, olha só, lembra que eu pus na aula da semana? Eu faço aqui, ó, x e y. Eu só preciso de x0 e y0. Então, olha só. Quando x é 0, vai ficar 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 vai dar 1. Então, aqui o y vai ser 1. Então, o primeiro ponto que eu tenho é 0 e 1. Então, ele vai tocar no 1, no y. No 1 tá aqui, ó. Ele toca aqui, ó. Certinho. Agora aqui, olha só. Se eu for fazer agora, eu vou colocar 0 no y. Então, vai ficar 0 igual a 2x mais 1. Então, vai ficar menos 2x igual a 1. X igual a menos 1 sobre 2, né? X é igual a menos meio. Menos meio, certo? Então, o que acontece? Então, aqui vai ficar menos meio. E se a gente reparar bem, ele vai tocar na reta x no ponto menos meio. Tá aqui, ó. Entre 0 e menos 1, eu tenho menos meio e toca aqui, ó. Então, essa reta tá certinha. Mesma coisa acontece aqui, ó. Acontece aqui. Só que esse aqui, gente, vai ficar mais fácil, porque eu já tenho os valores ali, ó. Então, aqui vai ficar x e y. Tá aqui. 0 e 0, tá? Então, de novo, ó. Se o x é 0, o y vai ser 1. Então, aqui vai ficar, ó. 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 vai dar 1. Então, aqui vai ser 1. Então, ele vai tocar no y1 lá em cima, ó. y1 lá em cima, certo? Aqui, ó. 0, 1, tocou no y1. Agora, o que acontece? Se eu resolver, então vai ficar aqui. Eu vou colocar no y0. 0 igual a 2x, menos 2x, né? Mais 1. Passo menos 2 para lá, vai ficar 2x positivo, igual a 1. X é igual a 1 sobre 2. Vai dar meio, meio positivo. E aqui vai ficar meio, ó. E ele toca no meio, porque, ó, entre 1 e 2, tá vendo, ó? Tocou bem aqui, ó, no meio. Então tá aqui, ó, tá certinho. Tocou nesses dois pontos, já montou a reta também, tá? Beleza, então vamos lá. Número 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano, tá? Bom, aí aqui a gente vai ter que montar o plano cartesiano, né? Mas, o que eu posso fazer? Vamos aproveitar esse plano cartesiano que tá aqui, né? Ele tá montadinho, bonitinho. E aqui vai até o 7. Ah, não vai dar. Vamos ter que fazer mesmo. Não tem jeito, não. Como é que eu faço plano cartesiano quando eu tiver um problema desse? Eu vou olhar quais são os maiores números que aparecem. Aparece o 9 no Y, 11, né? Aparece o 11 no Y. Todo mundo é positivo, não tem número negativo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um plano cartesiano assim, ó. Eu vou dar uma ênfase nas partes positivas do gráfico. Tá? Então, o que eu faço? Ó. Olha só. Então, aqui vai ficar o X. Aqui vai ficar o Y. Eu não preciso desenhar igualzinho, porque aqui só tem número positivo, ó. Então eu posso trabalhar mais essa parte do gráfico. O Y ele vai até 11. Então eu tenho que fazer até 11. Então aqui vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aí. Eu fiz meio no olho aí, mas não vai dar pra fazer. Acho que não vai dar uma reta, não. E aqui vai 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai até o 5, né? Então aqui eu posso fazer maiorzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 1 e 3. Ó, 1 e 3. 1, 2, 3. Ó, 1 e 3. Primeiro ponto. Eu tenho 2 e 5. Então 2, 4, 5. Tá aqui. Eu tenho ponto 3 e 7. 6, 7. Tá aqui. Essa vai dar uma reta. Aqui 4 e 9. Então vai ser 4, 8, 9.
Tá aqui. E o último é de 5 e 11. Então aqui 5 e 11 era o último que eu coloquei lá. Certo? Bom, o que acontece aqui? Aí ele vai perguntar aqui embaixo, olha só, até ficou bonitinho, né? Feito na mão, ficou retinho. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano? Esse aqui eu já posso garantir de vocês que vai dar, sabe por quê? Olha só, enquanto o x ele cresce de 1 em 1 em 1, porque olha só, observando o x, o x desse para esse aumentou 1, desse para esse aumentou 1 também, desse para esse também aumentou 1. O y ele cresce também de uma forma fixa, porque ó, do 3 para o 5 aumentou 2, aqui aumentou 2, aqui aumentou 2, aqui aumentou 2. Ou seja, ele também aumentou de 2 em 2, certo? Então, quer dizer, se esse daqui cresce uniforme e esse também cresce uniforme, com certeza isso aqui vai dar uma reta, tá? Então, isso aqui a gente pode dizer que sim. Certo? Podemos traçar uma reta. Beleza, dá sim. Tá? E outra também. A gente, se fizer na régua, tudo bonitinho, certinho, retinho, vocês vão ver que vai dar uma reta também, tá bom? E a B fala assim, observando os padrões ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou decrescem enquanto uma cresce? Bom, a gente viu aqui, né? Esse aqui vai do 1 para o 2, depois do 2 para o 3, do 3 para o 4, ele cresce. E o outro também cresce, vai do 3 para o 5, do 5 para o 7, do 7 para o 9, então o outro também cresce. Então quer dizer que aqui ele fala assim, observando os padrões ordenados, a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou decrescem conjuntamente? Elas crescem conjuntamente. Tá? E eu nem precisava preocupar muito em resolver isso aí, porque se eu olhar aqui, ó, a reta é crescente. Se ela é crescente, quer dizer que os dois crescem, tá? Se ela fosse decrescente, é sinal que um cresce e o outro decresce, tá? Bom, e agora vamos lá para a última folha aqui. Então aqui fala assim, olha só. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Bom, aqui fala o seguinte, olha só. Localize os seguintes pontos cartesianos, seguintes pontos no plano cartesiano. Então, de novo, aqui eu tenho que tomar cuidado porque aqui tem pontos negativos, tá vendo? Então vai do 3, aí o maior que eu tenho no y é o 3, e no x o maior que eu tenho é o 5. Ah tá, tem 5 e 5. Então eu vou ter que fazer do 5, a extremidade minha vai ser 5. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui. Esse aqui eu vou ter que fazer certinho os dois lados iguais, porque então cada um deles eu vou ter que dividir em 5 partes, né? X e Y. A gente só põe a reta num lado só, tá? Só põe a setinha pra cá não precisa pôr não. Então aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. O ideal, gente, é fazer isso aqui na medida certinha da régua, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se não fizer certinho, só pelo desenho não vai dar para saber. Aí a gente vai ter que usar um outro meio para poder descobrir, tá bom? Você vai dar uma reta ou não. Então o primeiro ponto é 1 e 3. Então o primeiro ponto é 1 e 3. Aqui, ó. Primeiro ponto é 1 e 3, tá? Ficou meio torto ali. O segundo ponto é 2 e 1. Então aqui é 2 e aqui 1. 2 e 1. Terceiro ponto é 3 e menos 1. Então aqui é 3 e menos 1. Quarto ponto é 4 e menos 3. Aqui, ó. 4 e menos 3. Então aqui 4, 1, 2, 3. E menos 3. E o último ponto é 5 e menos 5. Então aqui 5 e menos 5. Bom, o que acontece? Aqui, se eu passar a minha régua, vai dar pra ver que vai dar uma reta assim, tá? Ó, deu uma reta de sim, certo? Só que como que eu posso fazer para provar que vai dar uma reta sem usar a régua? Olha só. Se eu olhar bem, o x, ele cresce como? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele cresce de 1 em 1. Então 1, mais 1, mais 1, mais 1. É sempre o mesmo número, estou sempre somando o mesmo número, tá? Se eu tivesse, por exemplo, se aqui fosse 1 mais 2, mais 1, mais 7, se tivesse assim, não ia estar certo, não ia dar para perceber, tá?
Da mesma forma, o y tem que crescer de um número fixo também. Não precisa ser 1, pode ser 2, 2, 2, 2, pode ser 3, 3, 3, 3, pode ser 4, 4, 4. Mas não pode ser 2 aqui, depois 3, depois 1, depois... Não pode, tá? Tem que ser sempre o mesmo número. Então vamos ver, olha só. Do 3 para o 1, eu tiro 2. Então eu subtraio 2. Do 1 para o menos 1, eu subtraio 2 também. Do menos 1 para o menos 3, eu subtraio 2 também. Ó, tá vendo que está subtraindo? Do menos 3 para o menos 5, eu vou subtrair 2 também. Vou subtrair 2. Então o que acontece? Ele também está andando com um número fixo. É menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Isso quer dizer o quê? Se esse aqui anda com um número fixo e esse também anda com um número fixo, com certeza isso aqui vai ser uma reta, tá bom? Só que qual que é a diferença? Enquanto esse aqui eu somo mais 1, esse aqui eu subtraio 2. Isso quer dizer que enquanto um cresce, o outro decresce. E o que vai acontecer com a minha reta? A minha reta ela vai ser decrescente, certo? Então o que acontece? Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim, podemos. Observando os padrões ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou decrescem conjuntamente? Decresce enquanto uma outra cresce. A tia vai responder assim, ó, uma decresce enquanto a outra cresce, né? Uma decresce enquanto a outra cresce, né? A reta é decrescente, tá? Aí é número 6. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi e tal, elas cobram... Aí beleza, falou que empresa A, a gente vai escrever isso aqui em forma de expressão matemática. Ela cobra R$ 12 da bandeira e 3 por quilômetro rodado. Quilômetro rodado é uma variável, tá? Ele é a principal variável do problema. Então o valor que eu vou pagar, o valor da A vai ser o seguinte. Vai ser, eu vou só colocar a forma genérica aqui. O valor vai ser a bandeira mais o custo por quilômetro rodado. Vai ser, nossa, VBC, cara, não é fácil, tá? É o seguinte, ó. O valor vai ser o valor que ele vai cobrar. Esse valor não vai mudar, vai ser V. Na empresa A, né? Estou calculando a empresa A. O valor da A vai ser V. O valor da bandeira é 12. Mais o valor do custo que ele cobra por quilômetro rodado é 3. E o quilômetro rodado eu não sei, vai depender. Ele é uma variável. Eu posso andar 1, 2, 3. Isso aqui não muda. Mas esses dois números, esse aqui muda. Esses dois números não. Só que eu vou escrever isso aqui em forma de uma equação do primeiro grau. Uma função do primeiro grau. Lembra que essa variável aqui é variável dependente, porque ela depende do quilômetro rodado? Porque se eu não for andar de táxi, isso aqui não vai existir. Então o que acontece? Aqui vai ser meu y igual. Esse aqui vai ser o x, então eu vou colocar ele primeiro. Então vai ficar 3x mais 12, tá? Não precisa ser nessa ordem não, podia ser o 12 primeiro, tá? 12 mais 3x, tudo bem. Mas eu estou colocando para ficar naquela forma que a gente viu lá, que é y igual a x mais b. Isso aqui é a forma genérica da equação, tá? Aí beleza, isso aqui é a primeira, isso aqui é da A, né? Isso aqui é do taxista A. O taxista B, ele cobra R$ 14, então o valor que ele cobra é R$ 14, só que ele cobra R$ 10, perdão, R$ 10 mais R$ 4 por quilômetro rodado. Escrevendo isso em forma de uma equação, vai ficar y igual, isso já é uma equação, né? Escrevendo na forma de função, né? Com xy. Vai ficar 4x mais 10. O que acontece aqui? Olha só. Se eu entrar no táxi e andar pouco, eu vou pagar R$ 12 já de cara. Mas o quilômetro rodado aqui vai ser mais barato. Se eu andar, né, se eu andar um pouco só, eu vou pagar R$ 10 e aqui vai ser R$ 4 por quilômetro rodado. Tá? Independente de andar pouco ou muito, né? Se eu falei bobeira. Mas enfim, aí ele falou assim, para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram o gráfico de análise, né? Tá aqui o gráfico. Uma aqui já começa em... Ué, o gráfico tá meio confuso aqui, não tá dando para enxergar muito bem. Mas beleza, esse gráfico aqui pra gente não ajudou muito, tá? O gráfico aqui não ajudou muito. O que acontece? Qual que eu sei qual que é qual aqui? Olha só. O número que tiver na frente do x que for maior, a minha reta ela vai ser mais em pé. Quanto maior o número tiver aqui na frente, mais em pé é a reta. Então o que acontece? Se esse 3x aqui, ó, ela é um pouquinho mais deitada, eu sei que isso aqui, ó, essa aqui é a reta A da equação A, tá?
Enquanto que essa reta que está mais em pé, essa aqui é a reta do caso B, certo? Essa aqui é a reta do caso B, beleza? Então vamos lá, olha só. Aí é o seguinte, olha só. Para qual quilometragem, para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo em ambas as empresas? Bom, em ambas as empresas, o valor que vai ser o mesmo na corrida, que tanto faz eu pegar uma ou outra, vai ser nesse ponto onde as duas se cruzam aqui, ó. Porque a medida é a seguinte, à medida que eu vou andando, cada uma eu vou pagar um valor, tá vendo? Ó? Aqui, enquanto se eu andar um, eu vou pagar um valor aqui, e na outra empresa eu vou pagar um valor aqui mais alto. Se eu andar dois, nessa empresa eu vou pagar esse aqui, né? Não dois, mas um e meio, né? Aqui, e na outra eu vou pagar esse valor que tá aqui. Se eu andar aqui, dois, aqui eu vou pagar esse valor e esse eu vou pagar o mesmo valor. Aí se eu andar aqui, o que acontece? Eu vou pagar esse valor aqui e na outra empresa eu vou pagar um valor mais alto lá, certo? E o que acontece? Nesse ponto onde as duas retas se cruzam é o valor no qual as duas empresas, assim, independente de qual eu pegar, se eu andar uma quilometragem X, que é 2, tá aqui, ó, é o 2, não dá para perceber muito bem, mas é 2, eu vou pagar o mesmo valor, tá? Mas e se eu já saber sem o gráfico, como que eu poderia fazer? Bom, eu poderia fazer o seguinte, olha só. Eu tenho as duas equações ali. A primeira é 12x y igual, isso aqui é a. Eu tenho a 3x mais 12. E na B, eu tenho y igual a 4x mais 10. Eu vou montar uma tabelinha e vou atribuindo valores para ver em qual dos dois que eles vão igualar. Então o que acontece? Olha só, eu vou pôr x e y aqui. Então eu vou colocar? Eu vou colocar lá 0, 1 e 2 para x, porque é o que eu vou andar. Aqui mesma coisa, yx. Então aqui, né? Aí eu ponho aqui, ó. Aqui vai ficar 0, 1, 2. Eu posso até colocar mais, né? 3. Posso pôr 3 aqui também. Tá? Aí o que vai acontecer? Vamos calcular então, olha só. Se eu andar 0 km, 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 12, eu vou pagar 12 reais. Se eu andar 1 km, vai ficar 3 vezes 1 vai dar 3. 3 mais 12 vai dar 15. Eu vou pagar 15 reais. Se eu andar 2 km, vai ficar 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 12 vai dar 18. Se eu andar 3 km, 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 12 vai dar 21. Vou pagar 21 reais. Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Se não der, eu vou prolongando a minha tabela aqui até achar o valor, tá? Mas tem um outro jeito de fazer isso aqui, a gente vai aprender mais pra frente. Se eu andar 0, 4 vezes 0 dá 0, mais 10 vai dar 10. Se eu andar 1, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 mais 10 vai dar 14. Se eu andar 2, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 mais 10 vai dar 18. Se eu andar 3, 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 10 vai dar 22. E aí, gente, se eu olhar as duas tabelas, tem um valor, o que eu andar vai dar um valor para pagar igual da outra tabela, que é esse aqui, ó, esse par ordenado, ó, é o mesmo par ordenado desse, ó. Certo? É o mesmo par ordenado desse. E no gráfico, ele está aqui, ó. Esse par ordenado aqui é 2 e 18. E ele serve tanto para a reta A quanto para a reta B. Ele faz parte das duas retas. Então, o ponto onde eu vou pagar a mesma quantidade nos dois é se eu andar 2 km, eu vou pagar 18 reais. Então, para qual quilometragem o valor a ser pago da corrida é o mesmo. Aqui. Na quilometragem de 2 km, né? Tá aqui 2 km, será pago 18 reais. Tá aqui também. Então, se eu andar 2 km, eu vou pagar 18 reais, tá? Aí fala assim, em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Aí a gente vai voltar lá na tabelinha, que é interessante, olha só. Como eu falei para vocês, aqui, o que acontece? Se eu olhar pelo gráfico, se eu andar aqui, ó, se eu andar aqui 1 quilômetro, eu vou pagar um valor tal. No gráfico tá meio ruim de ver. Mas se vocês olhar na tabela, olha só que legal. Se eu não andar nada, eu pago 12. Aí se eu não andar nada, eu pago 10. É mais vantagem pegar a letra B aqui, por enquanto. Então aqui B tá ganhando.
Se eu andar 1, eu pago 15. Se eu andar 1, eu pago 14. Então aqui a B já é mais vantagem. Se eu andar 2, eu pago 18. Se eu andar 2, eu pago 18. Então aqui tanto faz. Aqui A e a B estão juntos. Agora, quando passa desse daqui, o que acontece? Se eu andar na letra A, na empresa A, eu ando 3 e pago 21. Se aqui eu andar 3, eu pago 22. Então o que acontece? Aqui a A já é mais vantagem. Então o que eu posso afirmar? Que abaixo de 2 km, tá? Abaixo de 2 km, a empresa B é mais vantajosa. Acima de 2 km, a empresa A é mais vantajosa. Tá? Então aqui, ó, o que eu vou responder aqui? Em que situação é mais vantajoso? Aí eu posso colocar assim, ó. Abaixo de 2 km, a empresa B é mais vantajosa. E acima de 2 km, a empresa A é mais vantajosa. Certo? Então tá aí. Aí a gente fez o quê? A gente fez a análise da nossa tabelinha aqui para ver como é que vai ficar. Tá? Porque é o seguinte, se eles têm valores diferentes e em um momento eles se cruzam, é sinal que em outro, a partir desse momento vai ter uma mudança. Que um vai crescer mais que o outro. Tá? Então o gráfico ele acaba mudando. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês comentem. Um abraço e tchau.